Uma das coisas que eu considero importante fazer é analisar os erros que vamos cometendo ao longo do tempo. E aqui na carteira do canal existe um erro que é gritante. Neste vídeo vamos analisar esse erro, aprender com ele e com isso evoluir. O erro que eu estou a falar aqui é o da ChargePoint e vamos começar pelo que faz a ChargePoint. Ora, ela é uma empresa que cria pontos de carregamento para carros elétricos, quer a nível de hardware, quer a nível de software. E a ChargePoint não só tem pontos de carregamento públicos, como também cria para empresas. E isto foi uma coisa que me agradou. Depois, a ChargePoint é, nos Estados Unidos, a maior empresa de pontos. E aquilo que me levou a investir nesta empresa tem a ver exatamente com isto. Ou seja, a venda de carros elétricos tem estado a aumentar de ano para ano. E há uma coisa que também tem estado a aumentar, mas eu acho que não tem estado a aumentar em termos suficientes, que é os pontos de carregamento elétrico. E essa rede tem que existir. Até porque se ela não existir, por muitos carros elétricos que se vendam, se não existe pontos de carregamento, como é que é? Vamos fazer uma viagem e depois temos de estar horas à espera para carregar o carro? É que depois as pessoas começam-se a perceber disso e não vale a pena meterem-se nesse mundo. Portanto, tem que existir cada vez mais pontos de carregamento para os carros elétricos. O que significa que é aqui que entra. Ou seja, nós temos aqui uma história de crescimento obrigatório. E a ChargePoint já é a maior. Eu não digo a nível mundial, mas nos Estados Unidos pelo menos é a maior. Até porque as vendas de carros elétricos têm estado a aumentar de ano para ano. Para além de que as empresas também estão a aproveitar esta nova tecnologia para tentar até mesmo diminuir os custos e ter maiores eficiências fiscais, porque os Estados estão a dar benefícios fiscais para as empresas utilizarem o transporte elétrico portanto, as próprias empresas também elas vão investir em pontos de carregamentos elétricos próprios, para não estarem dependentes, ou pelo menos tão dependentes dos públicos. Portanto, nós temos aqui uma história que me agrada imenso. Uma história de crescimento obrigatório. Eu fiz este investimento a 20 de novembro de 2020, um bocadinho antes de criar o primeiro vídeo aqui no canal. Eu até vou deixá-lo aqui em cima para vocês poderem, para aquelas pessoas que não viram, que me acompanham recentemente, é engraçado como nós evoluímos até em termos de comunicação e em termos de apresentação da informação. Mas se vocês forem depois à parte final do vídeo, eu ali já demonstro a Switchback. Porque na altura a empresa não se chamava ChargePoint, era Switchback. E a ChargePoint foi uma fusão com a Switchback, ou seja, foi criada uma SPAC. Devo já dizer que investir em SPAC não é assim lá muito positivo para os investidores. Porquê? Porque quando a SPAC atinge o seu objetivo, uma parte do valor da ação vai para quem tratou do processo desta fusão. Isto porque a ChargePoint não fez um IPO, portanto ela, ao fim e ao cabo, foi uma espécie de fusão ou compra da Switchback por parte da ChargePoint, e com isso então a ChargePoint ficou como uma entidade pública e nós podemos então adquirir ou vender as ações da ChargePoint. E então, aqui entra o primeiro erro. Ou seja, eu vi que estava com uma boa história que nem sequer olhei aos números. Ou seja, eu sabia que a empresa estava a ter prejuízo. Mas não fui ver, não fiz uma análise fundamental à empresa para tentar perceber, pelo menos, que tipo de margem que ela estava a ter. Qual era o seu price to sales, para perceber se a empresa pelo menos estava cara ou não. Se ela, pelo menos, já tinha dívida, e qual era a quantidade de dívida que ela tinha. Portanto, fazer aqui pelo menos uma pequena análise, porque apesar da história ser muito boa, se a empresa não conseguir arranjar mecanismos de ser sustentável, porque eu sabia que ela já estava a ter prejuízo, quer dizer que, por muito boa que seja a história, se os números não forem coincidentes com a história, ela muito rapidamente desaparece. Na altura que eu fiz o investimento, eu não olhei para esses números. E aqui entra o primeiro erro. É sempre necessário fazer uma análise fundamental. Porque se eu tivesse olhado aquilo com olhos de ver, aquilo que eu teria feito era, ok, tenho aqui uma empresa que eu vou pôr na minha watchlist, na minha lista de favoritos, e que vou analisando os seus resultados, e quando eu vir que o mercado está a dar um preço justo para a história, se calhar então vou investir. E eu não fiz isso. E não fiz isso porquê? Mais outra razão, e aqui já estamos no segundo erro que eu tive.
Ora, nós em 2021, não sei se vocês estão recordados ou não, mas existia um grande hype por volta dos veículos elétricos. Nós tínhamos a Tesla a crescer a um ritmo brutal e tudo aquilo que era veículos elétricos, ou marcas de veículos elétricos como Nikola, Rivian, etc., aquilo estava com valores absurdos. Okay? Existia um grande hype por volta desta indústria. Mas também estava um grande hype por volta desta indústria da ChargePoint, de pontos de carregamentos. Sim, porque a ChargePoint também tem concorrência. No entanto, o seu tamanho e a sua quantidade de pontos de carregamentos era muito maior do que as outras, do que a sua concorrência. E foi isso que me fez investir nela. Existia aqui este hype também de volta. E eu tive aqui, apesar de eu já ter muitos anos disto, décadas até, cometi aqui um erro. Que os americanos ou os ingleses dão o nome de FOMO, que é Fear of Missing Out, ou seja, o medo de perder a oportunidade. Porque eu estava a ver a ação a subir continuamente e eu estava com medo de, por causa da história ser tão boa, eu estava com medo de perder a minha oportunidade. Porque eu achava que iria investir naquela história, a empresa podia estar a perder dinheiro, mas que ela iria seguir um caminho que é o normal das empresas, que estão a perder dinheiro. Ou seja, a receita vai, consoante ela vai aumentando, consoante ela ia tendo cada vez mais pontos de carregamentos elétricos, cada vez que ela fizesse mais contratos com os seus clientes, a receita iria aumentando, com isso o prejuízo iria diminuindo e, como tal, iria existir uma certa altura, provavelmente agora em 2024 ou em 2025, em que a empresa iria ter lucro. E se nós formos a ver aqui, por exemplo, a receita, nós podemos ver que de 2020 para 2021 houve um aumento, de 2021 para 2022 outro aumento, mas de 2022 para 2023 esse aumento é gritante, apesar de 2023 para 2024 já esse aumento é baixo. E se nós formos adicionar aqui o net income, portanto o resultado líquido da empresa, nós podemos ver que de 2020 para 2021 houve uma evolução negativa. Em 2021 de 2021 para 2022 já é aquilo que foi expectável. Ou seja, aumentou a receita e o prejuízo já foi menor. No entanto, de 2022 para 2023, como nós podemos ver no gráfico, caramba, a receita aumentou, mas o prejuízo também aumentou e bem. E depois, de 2023 para 2024, a receita aumentou um bocadinho, mas o prejuízo aumentou muito mais. É de salientar que a ChargePoint tem a sua contabilidade um bocadinho avançada no tempo em relação ao ano civil. Está bem? E no último trimestre de 2023, a ChargePoint declarou uma imparidade no inventário. Porquê? Porque no ano de 2020 ela investiu fortemente no seu inventário. E, como nós bem sabemos, devido à Covid, 2020 e 2021 foram anos muito complicados para nós podermos fazer aquisição de equipamentos a nível de hardware, quer seja de semicondutores, seja lá aquilo que for, que a ChargePoint precisava para os seus equipamentos. Não existia venda. O mercado chinês estava fechado, que é de lá que vem a maior parte de peças para a indústria da ChargePoint. E o mercado, e então os preços estavam muito elevados desse tipo de material. E no último trimestre, então, de 2023, a ChargePoint decidiu declarar essa imparidade no inventário. Porquê? Porque nunca iria conseguir fazer lucro aos preços a comprou em 2020 e 2021. E como não conseguia rentabilizar esse equipamento, portanto, decidiu declarar. Daí os resultados terem sido muito negativos. Portanto, este movimento contabilístico, para mim, até é positivo, porque já está declarado e agora a empresa tem que continuar com a sua evolução. Até porque, em termos evolutivos, ao longo do tempo, a ChargePoint tem conseguido fazer parcerias com empresas, grandes empresas, como por exemplo a Mercedes, tem tido apoios estatais. Ou seja, o dinheiro, apesar das dificuldades que ela tem vindo a sentir em termos de criar e fazer dinheiro, ela tem tido entradas de dinheiro que têm vindo de outras formas. E também uma outra forma, que foi a venda de ações. Ou seja, estão a diluir os investidores. E agora aqui, quero falar de mais um outro erro. O terceiro erro. E o terceiro erro qual é? A partir do momento que eu começo a ver, em 2022, ou fins de 2022, inícios de 2023,
em que a empresa ainda tem algum valor, porque, ao fim e ao cabo, eu tinha aqui um preço médio na ordem dos 17 dólares e a empresa, na altura, ainda valia 10 dólares a ação, e eu já estava a perceber que, a nível fundamental, os dados não acompanhavam a história. Podia ter sido uma boa altura para vender. No entanto, se nós formos a ver aqui o gráfico do preço, nos últimos 5 dias a empresa subiu quase 21%. As notícias começam a ser boas. A equipa de gestão começa a falar que a empresa poderá atingir este ano ou já no início do próximo lucro. Eu acho complicado, mas no entanto eles já estão a dizer isso e eu agora estou à espera do relatório de contas que venha para eu perceber até que ponto é que isso é que é verdade, para tentar ver se o caminho então finalmente está a ser o correto, como é que estará então a dívida e ver se eu poderei investir mais um pouco ou não nesta empresa. Porque neste momento, diga-se de passagem, neste momento eu investir nesta empresa seria apanhar facas a cair. E iria cortar a mão várias vezes. Por isso é que eu não estou a aumentar esta posição. Porque geralmente, quando os preços baixam e atingem níveis mínimos, pode ser interessante nós adquirirmos mais. Mas, neste caso em específico, os dados fundamentais não coincidem. Portanto, é preciso ter muito cuidado com esse investimento. Portanto, eu não estou a investir. Eu estou a guardar relatório de contas e perceber se a empresa, então, já está a tomar o caminho certo. E se ela estiver a tomar o caminho certo, então aí farei novamente uma análise e poderei voltar, então, a comprar e a adquirir mais aqui para o portfólio. Mas tudo depende daquilo que vai acontecer no futuro. E eu tenho aqui uma filosofia que partilho contigo, que é: eu prefiro perder rentabilidade do que perder dinheiro. E nesta empresa, eu neste momento estou a perder dinheiro. Portanto, para estar a perder cerca de 80 e tal por cento, ou 90% que eu estou a perder neste momento, foi uma estupidez este investimento. E eu até podia dizer que, epá, eu comprei caro, mas a empresa não. A empresa está a crescer. Não, não é isso que está a acontecer. Eu comprei caro, a empresa não está a corresponder à história que eu estava à espera e foi um erro enorme ter investido nesta. Há que admiti-lo. Portanto, agora aprendi a minha lição e não vou voltar a cometer este erro. Vou continuar na mesma a acompanhar esta empresa porque ela tem uma boa história. Agora é ver se os números começam a corresponder a esta história. Porque se isso começar a acontecer, eu estou lá. Tá bom? Eu espero que este vídeo tenha trazido valor. Já sabes, se trouxe, dá aquele gosto. Se não és inscrito, inscreve-te e eu te despeço-me então com um forte abraço e bons investimentos.